Pessoal, boa noite a todos. Conforme combinado, 18 horas e 30 minutos deste sábado, né, 9 de agosto de 2025, falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento e, obviamente, sobre o que aconteceu ao longo dessa semana. Mas antes de começar, eu preciso agradecer a todos vocês que estão me acompanhando e me apoiando. Não só a mim, mas também a toda a oposição, a cada um dos deputados que participou desta obstrução heróica dos trabalhos na Câmara dos Deputados e que teve um resultado fantástico sob o ponto de vista dos acordos que nós construímos, das assinaturas que nós conseguimos para o impeachment do Alexandre de Moraes lá no Senado, e também, de certa forma, pela reação da esquerda, porque a reação da esquerda, dessa forma raivosa, inconstitucional, violenta contra nós, sob o ponto de vista da perseguição que estão promovendo agora a nós todos, com as representações, demonstra que o nosso movimento incomodou muito e segue incomodando. Então, eu começo agradecendo a cada um, agradecendo a todos vocês, agradecendo aos meus colegas deputados, aos líderes Zucco, da oposição, Sóstenes, do PL, Carol de Tone, da minoria, lá no Senado, do líder da oposição, senador Rogério Marinho, o Eduardo Girão, nosso senador do Novo, todos os que participaram desse movimento e o vice-presidente da casa, Altineu Cortes, também do PL. Além disso, além do PL do Novo, houve também a adesão de parlamentares de vários outros partidos que não são os nossos dois ao longo daqueles dias. Passamos madrugada dentro, fizemos regime de plantão. Foi um sucesso. E eu quero, por isso, agradecer aos meus colegas e agora agradecer pela solidariedade que estamos recebendo, todos nós, não só eu, obviamente, em virtude dessa perseguição absurda que estão fazendo contra nós, em virtude de uma ação que foi bem sucedida. Essa é a primeira coisa. Muito obrigado. A segunda coisa, eu não vou me intimidar. E nós todos, nenhum de nós vai se intimidar da oposição. Não é o nosso perfil. Aliás, quando nós entramos para essa estratégia, nós já sabíamos que poderia acontecer o pior, que é essa injustiça agora que estão tentando promover contra nós, nos suspendendo até mesmo dos nossos mandatos. Nós sabíamos que, lamentavelmente, poderiam utilizar da nossa coragem de enfrentar o sistema desse jeito para, de uma forma absolutamente ilegal, depois nos perseguirem, que é o que agora estão tentando fazer. Mas antes de falar sobre a parte da perseguição que nós estamos sofrendo, é importante lembrar por que nós estivemos neste movimento de obstrução. A verdade é que a Câmara dos Deputados, há muito tempo, e o Senado da República também, são casas que não têm representado os anseios da vontade, os anseios e a vontade da maior parte da população brasileira. E nós não temos visto as duas casas pautarem aquilo que a maioria da população quer. E pior ainda, porque isso já é gravíssimo, são duas casas que também estão de joelhos diante do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal. Então o nosso movimento nunca foi e nunca será contra a instituição Congresso Nacional. Muito antes, pelo contrário, foi a favor do Congresso Nacional. Até porque os presidentes das duas casas precisam conduzir os trabalhos, precisam estar sentados nas suas mesas para fazer o trabalho que a população exige que o parlamento faça. Tanto sob o ponto de vista propositivo, como do ponto de vista de não deixar o STF e o governo Lula interferirem no Congresso como hoje interferem. E se nós olharmos o que aconteceu, principalmente nos dias que antecederam a nossa decisão de entrar em obstrução, nós vemos que a situação no país se agravou muito. Primeiro nós tivemos a colocação de tornozeleira eletrônica
em Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes. Depois nós tivemos a movimentação nas ruas no domingo, em que milhões de pessoas se manifestaram, fosse diretamente, né, Porto Alegre, Paulista, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, capitais Brasil afora, Belo Horizonte, Goiânia, como também pelas redes sociais. Aí nós tivemos a prisão do Bolsonaro na segunda-feira, logo depois também da publicação na matéria da Vaza Toga, que demonstra de uma forma claríssima como o 8 de janeiro foi uma farsa armada por Lula, pelo PT e pelo STF, conduzido por Alexandre de Moraes e o TSE, para perseguir e prender opositores. Fabricaram as provas dentro do STF. Isso é um escândalo. E eu não tenho dúvidas que a prisão de Bolsonaro foi feita também para distrair desse escândalo, mas nós não vamos deixar essa situação ser esquecida. Aliás, tivemos ainda na quinta-feira uma nova audiência a respeito desse assunto. O Clesão morreu na cadeia. Nós temos Daniel Silveira, há 5 anos preso, com problemas de saúde, ilegal e inconstitucionalmente preso. E ali também o Congresso, não com meu voto, mas o Congresso se curvou a uma decisão ilegal do Supremo Tribunal Federal. Nós temos milhares de pessoas hoje em casa com tornozeleira eletrônica, ou com suas redes sociais censuradas, ou com as contas bancárias bloqueadas. Pessoas hoje asiladas no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, no Paraguai. Quando é que nós vamos resolver isso? Quando é que a Câmara dos Deputados e o Senado da República vão botar um ponto final nisso? Agora, sanções dos Estados Unidos, inclusive com a aplicação da Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, tornando-o oficialmente um sancionado por violação de direitos humanos. Uma vergonha para o Brasil. E a Câmara e o Senado não vão fazer nada. Então, toda essa escalada autoritária que nós vemos já desde que Lula chegou ao poder, ou melhor, antes de Lula chegar ao poder, porque o inquérito das fake news é desde abril de 2019, está no ápice. E nós percebemos também que o sistema está sentindo que não tem mais a força que tinha no passado. Da convicção, por exemplo, de muitos jornalistas que começa agora a abandonar o barco, de muito meio de comunicação que começa agora a mudar a sua linha editorial. Porque os abusos são tão graves e são tão claros que tem uma hora que não dá mais para passar pano. E é por isso que o sistema se reorganiza e dobra a aposta no quê? No uso da força, no uso da perseguição política. Eu não estou aqui para contar como foi o instante final lá em cima da mesa diretora, tudo o que aconteceu, até porque está tudo registrado, tudo gravado, já foram dados vários depoimentos sobre isso. O que eu posso dizer é que tudo o que foi feito lá está dentro do que se espera de uma obstrução, de uma oposição. Faria tudo de novo, está tudo de acordo com o que, lamentavelmente, né, alguns querem distorcer, inclusive, dentro daquilo que é nosso direito como oposição. Ninguém foi lá para fazer baderna, ninguém foi lá para usar de violência. Aliás, se alguém foi o PT. Camila Jara, que subiu lá, a única agressão, prestem bem atenção, a única agressão que aconteceu lá foi de Camila Jara contra o deputado Nicolas Ferreira. De resto, tudo o que aconteceu lá, excessos inclusive, de parte a parte, foram em virtude do calor do momento, mas nada de violência, nada que justifique uma perseguição dessas. Nós, por isso, estamos agora sendo alvos de uma perseguição que começa justamente do PT, que já fez tantas vezes esse tipo de obstrução e nunca teve qualquer tipo de sanção. Aliás, quando eles fazem, normalmente tem não ocupação, mas invasão, violência. Não foi o nosso caso.